Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começar aqui o nosso aulão de REMP, viu? Que é o nosso regulamento e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas. Esse documento, pessoal, ele, em conjunto com as nossas normas de execução penal, né, estadual e a LEP, formam a tríade que vocês têm que ter conhecimento para conseguir fazer essa prova. Então, não tem como ir para essa prova dia 25 sem ter passado por esses três documentos. A Lei de Execução Penal, o Regulamento e Normas dos Procedimentos, né? Que é esse documento que a gente viu aqui, que vai ver aqui hoje, e as nossas normas de execução penal estadual. Esses três documentos, eles já estão prontos lá, visurados no material de vocês. Por último, que eu finalizei e compartilhei essa semana aí, foi essa apostila de RIMP, né? Onde eu esquematizei os principais arquivos, os principais tópicos, né? Os principais artigos desse regulamento e compilei para vocês com ilustrações, com visus, emojis, para tentar facilitar. Hoje, na aula da manhã, deu para perceber que a banca não exige muito aprofundamente esses tópicos, ela basicamente exige a letra de lei. Então, ela vai cobrar de vocês os procedimentos de troca de turno, os procedimentos relacionados a transporte externo, né, para hospitais, o que o núcleo faz, o que a diretoria coordena, esse tipo de coisa, esse tipo de entendimento. Então, a aula de hoje eu vou passar artigo por artigo com base no nosso material e explicar na medida do possível o que for mais necessário aí, beleza? Então, para quem não tem conhecimento, esse daqui é nosso regulamento e as normas de procedimentos do sistema prisional de Minas Gerais. Nós já temos 5 aulas gravadas na plataforma e esse resumão aqui, beleza? Com o material completo. E daqui em diante, pessoal, nas próximas aulas, até a prova de vocês, dia 25, serão questões, aulas de resolução de questões e algumas pequenas revisões. A aula mesmo desse tópico aqui, essa daqui é a última. Então, se persistir alguma dúvida, podem falar comigo, que eu paro aqui e tento explicar, beleza? Então, vamos lá. Nessa fase inicial aqui da apostila, eu organizei um quadro com alguns temas que são reincidentes. Né? Coloquei aqui sobre a advertência disciplinar, né? Se essa suspensão se dá aí por 30 dias, um máximo de dias do isolamento disciplinar, suspensão da atividade para o trabalho, né? Coloquei aqui também regime disciplinar diferenciado, RDD, né? Muitos colocam aí 360 dias e perda de remissão da pena. Segura esse prazo aqui, pessoal, desse regime disciplinar diferenciado, que eu vou abordar lá no final da aula algumas mudanças que tiveram, beleza? E pode ser que caia na prova de vocês aí. Beleza. Então, no primeiro artigo, nós temos aqui a finalidade do REMP, né? Que é o regulamento e as normas de procedimento e que visa garantir parâmetros existenciais para o nosso serviço, né? Para o convívio lá dentro do sistema prisional, de hierarquia, quem vai seguir quem, quais os procedimentos externos. Esse documento, por isso que ele é tão grande, tem aí mais de 600 artigos, beleza? É um documento gigantesco, né? E nós teremos que passar pelos principais artigos aqui, que não teria como passar por todos, né? Beleza. Ele vai padronizar os procedimentos de rotina do sistema, envolvendo translado, os procedimentos de troca de turno, quais materiais cada agente deve usar, os agentes especializados, por exemplo, canil, os de transporte,
cada um deles, pessoal, tem um tipo de procedimento a ser seguido, entendeu? E isso daqui é bem direcionado para vocês no decorrer do regulamento. Então, o primeiro bizu que eu passo aqui é relacionado à nomenclatura. RIMP, vocês vão lembrar de regular as atividades e padronizar procedimentos. Até porque a banca pode exigir simplesmente isso daqui de vocês, né? E falar que esse documento serve para outra coisa, para outra funcionalidade aí, e não é. Beleza? Um segundo ponto, pessoal, é com relação aqui, ó, a, a finalidade, né, e a abrangência e aplicação do REMP. Eu falei com vocês em uma das nossas aulas que esse documento ele se aplica não só para o presídio em si, mas também para aqueles outros órgãos, hospitais, unidades, centros de apoio que estão subordinados ao sistema, né? Ao SUAP, beleza? Que estão subordinados à Subsecretaria da Administração Prisional. E aqui eu passo um por um, né? Por exemplo, Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, Centro de Apoio Médico, Hospital Toxicomânicos, Centro de Referência de Gestante Privada de Liberdade. Vejam aí, pessoal, que o nosso REMP, o regulamento, ele é o documento que vira e fala, eu vou fazer. Lá na nossa LEP e na nossa NEP, né, que é as normas e procedimentos do sistema prisional aqui em Minas, você pode observar que ela não define quem vai fazer. Ela simplesmente estipula, fala, tem que fazer. A nossa LEP fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui no REMP é diferente. Aqui ele bate no peito e fala, eu vou fazer. Como? Por meio do hospital psiquiátrico, por meio do centro de apoio médico, pelo hospital, pelo centro de referência gestante. Então, lembrem dessa tríade para a prova de vocês. LEP, REMP e a nossa Lei de Execução Penal Estadual 11.404, que tem o documento desenhado para vocês também. Beleza? Seguindo aqui. Nosso artigo 3º, ele já vem aqui e fala um pouco sobre planejamento e gestão, né, da política prisional, aplicação da legislação penitenciária, atendimento, segurança, disciplina e quem são os responsáveis por esse tipo de atividade, né? O atendimento e assistência ao preso, registro e movimentação de presos. Ele está estipulando aqui, pessoal, as competências, viu? As competências das quais a gente passará uma por uma aqui. Tá ok? Em seguida, eu coloquei aqui mais alguns tópicos, né? Que isso tudo se dará em conjunto aí com a Subsecretaria de Inovação e Logística, né? Que envolve a gestão administrativa, financeira e patrimonial, coordenada sobre a administração financeira e patrimonial. Depois, seguindo as diretrizes da Subsecretaria da Inovação de Logística. Isso daqui é a título mesmo de conhecimento. Eu nunca vi uma questão abordando esse artigo 3º, mas é bom ter aí para vocês essa parte introdutória, beleza? Show! Em seguida, gestão de pessoas, fala um pouco aqui na parte, né, sobre perfil, formação e capacitação pessoal, integração com os órgãos de defesa, parcerias públicas e privadas. Tá vendo, pessoal? A quantidade de competências que esse documento envolve, redução de custos, prestação de contas, entre outros. Beleza? Seguindo aqui, sobre a classificação. Isso daqui é muito importante, pessoal. Essa classificação das unidades prisionais. Atenção, isso costuma cair. A estrutura orgânica do nosso SUAP, beleza?
apresenta toda a estrutura organizacional da Subsecretaria de Administração Prisional. É essencial para compreender como o sistema prisional de Minas Gerais se organiza. Lembrem aí, gente, façam como analogia uma empresa privada, onde se organiza entre diversos setores. Eu tenho diretorias, superintendências, unidades operacionais, unidades de logística, de almoxarifado, medicina. Então, da mesma forma que uma empresa funciona, aqui no nosso sistema prisional também, beleza? Num primeiro momento, eu tenho núcleos centrais. Nosso SWAP é Assessoria de Informação e Inteligência. Então, eu tenho um órgão responsável por coletar, analisar e disseminar informações estratégicas, atuando no planejamento e ações de inteligência que previne riscos, motins, fugas e ações criminosas. Olha que questão boa a prova abordar de vocês quem é o responsável por fazer esse tipo de monitoramento. Está disponível, viu? Tá disponível lá no Drive e na plataforma. E eu mandei no grupo também, depois eu te encaminho, viu? E aí, gente, seguindo aqui. Então, olha que questão interessante a prova abordar para vocês quem é o núcleo que monitora as informações relativas a motins e fugas. Você vai ter que ter em mente que existe uma assessoria de informação e inteligência. Outra coisa, a unidade gestora de monitoração, UGME, responsável pelo monitoramento dos presos com tornozeleira eletrônica. Olha que interessante isso daí, pessoal. Os presos com tornozeleira eletrônica são monitorados pela UGME, viu? Unidade Gestora de Monitoramento. Superintendência de Segurança Prisional, beleza? Que dentro dessa superintendência de segurança, eu tenho duas diretorias. Eu tenho duas diretorias principais. A diretoria de segurança interna e a diretoria de segurança externa. Em complemento disso, uma terceira diretoria, que ela é de foco total, senhores, é a diretoria de apoio logístico do sistema prisional. Essa já é a quinta aula que eu comento isso. Então, dentro da minha superintendência de segurança prisional, eu tenho 3 diretorias, duas, uma interna e externa, focadas aí realmente nessa vigilância dos procedimentos, e uma terceira de apoio logístico de todo o sistema prisional. Beleza? Por último, sobre essas classificações, eu tenho a Superintendência de Atendimento ao Preso, né? O COP, que funciona aí uma unidade especializada para ações de crime, intervenções táticas, motins, capturas e instalações de alto risco. Comentei com vocês para tomar esse cuidado. 3 diretorias e o COP. 3 diretorias e o COP, beleza? Não esqueçam disso. Agora, senhores, Superintendência de Atendimento ao Preso. Foca no tratamento penal, atendimento social, saúde, educação e profissionalização. Alguém lembra de ter visto isso daqui lá na Alep? A Alep estipulando, falando, tem que ter. E aí, só que ela não deixa claro quem vai fazer. Ela não fala, vai ser fulano, vai ser ciclano. Aqui não. Aqui no regulamento e norma, ela bate no peito e fala, eu, superintendente de atendimento ao preso, vou focar no tratamento de social, saúde, educação e profissionalização. Incluindo dentro dessa superintendência, senhores, e relembrando vocês
de uma hierarquia, como se fosse uma empresa, eu tenho dentro dessa superintendência algumas diretorias. Diretoria de ensino e profissionalização, diretoria de saúde e atendimento psicossocial, articulação de atendimento jurídico e apoio operacional, diretoria do trabalho e produção e a assessoria da comissão técnica de classificação. Recapitulando, a CTC, famosa CTC, ela é importante, senhores? Muito. Ela é abordada não só no nosso regulamento, mas lá na LEP, no seu artigo 3º, onde ela estipula certinho quais vão ser os membros, quais as atribuições de cada um deles, né, gente? Isso está desenhado na apostila de vocês. Aqui não é diferente. Lembrem que essa CTC, ela tem ela tem essa relação direta com a superintendência de atendimento ao preso. Até porque essa CTC, como nós vimos aí nas outras aulas, ela é responsável não só por acompanhar nessa parte inicial, né, acompanhando ali os trabalhos relacionados ao exame criminológico, ao termo individualizador da pena, né? Não só a isso, mas também lá na segunda etapa ou terceira, na parte onde eu tenho o egresso. Então, ela vai estar ali convivendo diretamente com o quê? Com a nossa assistência social, beleza? Então, lembrem disso. Quando eu olho para a Superintendência de Atendimento ao Preso, eu preciso lembrar da CTC, que é a nossa assessoria de comunicação, comissão técnica e classificação. Tranquilo? Seguindo aqui. Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas. Sim, eu preciso, diante dessa complexidade do nosso sistema prisional, de ter uma superintendência focada na parte logística de divisão desses apenados. Até porque imagina a bagunça que seria se a gente não tivesse uma organização nesse sentido, né, gente? Então, eu preciso de um planejamento estratégico, né, com controle das vagas do sistema e articulação com instituições externas. Até porque, num primeiro momento, são apenados. Num segundo, serão egressos. E aonde eu vou distribuir esse pessoal, se não por meio de um planejamento estratégico? Sabendo que daqui tantos meses ou anos eu terei tantas pessoas de volta em sociedade. Então, eu preciso de um órgão competente, uma superintendência competente para fazer esse direcionamento. Então, é através dessa superintendência de articulação que eu consigo uma diretoria de gestão de vagas, né? Uma diretoria de gestão de informações penitenciárias, gerência de bancos de dados, relatórios estatísticas, diretorias de políticas da APAC e cogestão. Seria essa APAC aí, esse sistema já no final, né, no processo final da recuperação desse egresso, né, onde ali começa o retorno à sociedade, né, pessoal? Então, anotem aí, Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas. Beleza? Seguindo. Classificação das unidades prisionais por porte. Senhores, eu falei, toma muito cuidado com isso daqui, porque a banca vai explorar de vocês. Da mesma forma que ela explora lá na LEP sobre o retorno, né? E eu mostrei na aula de resolução de questões hoje pela manhã, 3 ou 4 questões basicamente iguais. Aqui não vai ser diferente. Como ela sabe que confunde, ela pode abordar lá no dia da prova, perguntando sobre essas unidades de pequeno porte e o limite de cada uma delas, de médio porte, de porte de segurança máxima. Então, eu sugiro que vocês tenham aí de maior fácil acesso, né? Essa página 9 da apostila, beleza? Para olharem com calma isso daí. Show! Estruturas complementares, além dos órgãos prisionais, também funcionam sobre a administração
do SUAP, sob, né, gente? O Programa Trabalhando a Cidadania, o Núcleo de Assistência à Família do Preso, Núcleo de Assistência Religiosa, Núcleo Central de Tecnologia e de Segurança Eletrônica e núcleos relacionados ao Central de Radiocomunicação e Canil, beleza? Envolvendo revistas, buscas e segurança e operações especiais, tá ok? Então, dentro dessas estruturas, dessa estrutura do sistema, eu tenho as complementares. E o primeiro questionamento da aula de hoje, essas estruturas complementares subordinam-se ao nosso regulamento? Daiane, Alcineia, Rafaela, subordinam-se aos nossos regulamentos? Ao regulamento e normas? Sim, viu? Todos eles estarão. Lembra que lá no início eu falei que todos as estruturas, né, que subordinadas ao SUAP, seguir esse documento, aqui não é diferente. Então, tem que seguir. Beleza, pessoal? Seguindo. Núcleo Central de Radiocomunicação e Rastreamento. Então, nós temos um núcleo para apoiar as atividades de custódia externa dos presos. Faz isso por meio de dois sistemas: sistema de radiocomunicação digital e o sistema de rastreamento de veículos usados em escoltas. Ou seja, ele controla e monitora o rádio e a localização das viaturas da escolta. Beleza? Artigo 36, temos um núcleo central de radiocomunicação. Intervenção emergencial nas unidades prisionais. O NCRRV pode intervir nas unidades prisionais em situações emergenciais para gerenciar todo o processo de radiocomunicação de rede interna, organizar e assegurar a eficiência na comunicação em momentos críticos. Em momentos críticos. Isso está desenhado no material aqui. Cuidado que a banca pode mudar esses tópicos aqui, ó. Isso significa que em crises, falhas no sistema ou eventos graves, o NCRRV centraliza e controla a comunicação, caso necessário. Beleza? Equipamentos e tecnologia. Todo o aparato tecnológico necessário ao funcionamento do NCRRV será disponibilizado por quem? Pela SUAP e pelo SEDES. Beleza, senhores? Então, cuidado com isso daí. Seguindo. Unidades sem sistema de rádio digital. Em unidades prisionais que não possuem sistema de rádio, de comunicação digital, estão desobrigadas de cumprir as normas da subseção. Ou seja, a regra só se aplica a quem possui o sistema digital. Beleza? Estou deixando bem explicado, é melhor pecar para mais do que a gente não ver algum tópico aqui, viu? Rastreamento veicular, explicação detalhada para vocês. Rastreamento veicular, gente, é uma ferramenta obrigatória e estratégica da SUAP, voltada para a segurança e controle das escoltas externas. Cuidado, a banca pode brincar aí. Finalidade do rastreamento, né, gente? Apoiar a escolta externa de presos e controlar a quilometragem percorrida pelo veículo, percursos realizados, beleza? Então, cuida para prevenir acidentes, infrações de trânsito, aumentar a segurança do transporte e permitir um monitoramento contínuo das viaturas. Temos aí, então, o nosso rastreamento veicular. Já pulando para o nosso artigo 55, gente, aqui, a gente pulou do 38 para o 55, focando, né, naquilo que tem uma tendência maior para cair. Tem o nosso grupamento tático de escolta, que muitas das senhoritas
senhoras e senhores que estão acompanhando aqui, ó, daqui uns dias estarão lá, no GTE. Alguém já ouviu falar aí, ó? Que é responsável por planejar e executar as escoltas de alta complexidade terrestres ou aéreas, especialmente envolvendo presos de alta periculosidade. E aí, vocês vão encarar esse BO aí? Tem que encarar, né, gente? Então, as competências do GTE. Pense como competência aqui, ó, coordenação e planejamento. Aqui, senhores, é do coordenador, viu? Porque nós temos agentes que eu vou mostrar para vocês, né? Agentes penitenciários lá do GTE, e temos as competências do coordenador desse agrupamento. Então, entre as competências do coordenador, é coordenar e planejar, coordenar as escoltas, organizar as equipes, todo esse serviço de supervisão, beleza? Depois dá uma olhada aqui com mais calma. E as competências dos agentes, né, que num primeiro momento serão vocês aí, né? Execução operacional, colocar a mão na massa, viu, gente? Colocar a mão na massa, realizar as escoltas terrestres e aéreas, apresentar presos ao Poder Judiciário dentro e fora de Minas Gerais, e para isso vocês vão ganhar aí um valor agregado no salário de vocês, né? Que interessante, olha que legal. Conduzir presos para atendimento médico, executar movimentações de grandes grupos de presos entre unidades, apoio à segurança, prestar apoio ao GOT, o COP, né, em motins. Então, senhores, não existe isso, eu sou aqui do GTE, eu não vou, na hora que começam os motins, na hora que começa rebeliões, vocês vão, viu? Não tem isso não, tá aqui no regulamento de vocês, beleza? E a banca pode explorar isso daí. Zelar pela integridade física do preso sob sua guarda, tá ok? E vigiar a base operacional do COP. Tranquilo? Seguindo aqui, então. Com relação às manutenções das viaturas, é obrigação de vocês, portanto, né, como agentes aí do GTE, de manter as viaturas limpas, conduzir com prudência e técnica, observando as legislações e diretrizes. Beleza? Sobre a capacitação e padrões de desempenho, né? Eu destaquei um ponto muito importante aqui, que fala que alcançado de, no mínimo, 60% nos treinamentos de tiro teórico e práticos, viu, pessoal? A banca pode trazer para vocês aí, ó, 70%, 80%. Bacana demais. Então, alcançar no mínimo de 60% nos treinamentos de tiro. Beleza, pessoal? Então, cuidado com isso daqui. 61, regime de trabalho dos agentes do COP. Regime de dedicação exclusiva. Exclusiva, a banca pode brincar com vocês. Os agentes de segurança penitenciários do COP trabalham em regime de dedicação exclusiva, ou seja, sobre aviso 24 horas por dia. Tranquilo? 62. Permanência e movimentação interna. Isso significa, gente, que os grupamentos do COP devem ser de, no mínimo, 1 ano, contando a partir da apresentação do agente. E o objetivo disso é garantir continuidade e estabilidade nos serviços operacionais. Então, entrou, é no mínimo 1 ano, viu? Nessa parte operacional. Em seguida, sobre essas movimentações internas, relacionadas aí a mudanças, né? Isso é discricionário por parte do diretor, depende da avaliação da direção desse departamento. Beleza? Então, é um ato administrativo discricionário, perdão, gente. O que significa? Que depende do ponto de vista dele, não é vinculado, né? Como muita coisa na administração
pública, aqui já é um pouco diferente. Depende de uma avaliação da direção. Será que a Rafaela tem os critérios para entrar para esse COP? Né? Então, não é vinculado. Depende dessa avaliação do diretor, da direção. Beleza? Seguindo, do núcleo de assistência religiosa, artigo 83, subordinação ao NAR. Lembra que lá no início eu mostrei o NAR para vocês? Então, esse núcleo de assistência religiosa é subordinado à superintendência de atendimento ao preso, que é aquela mesma que eu tenho a CTC, né, gente? Eu mostrei lá no início, aqui para vocês, ó, sobre esse núcleo. Aqui, ó, no inicinho da apostila está aqui, sobre essa superintendência, beleza? De atendimento ao preso. Então, ela é subordinada a essa superintendência aí, tranquilo? E ela visa, né, garantir essa assistência religiosa efetiva, que, inclusive, está lá na nossa lei de execução penal e também na nossa Constituição, né? A Constituição Federal de 88, que garante, que mostra lá que é necessário que tenha esse apoio relacionado aí à religião dentro dos sistemas prisionais, né? Então, aqui não é diferente. O NAR responde ao SAP, viu? Deixei aqui porque a banca pode tentar inverter isso. Então, o NAR, o nosso núcleo, responde à superintendência. Beleza? Cuidado. E a finalidade principal é o quê? Diversificar e ampliar o desenvolvimento da espiritualidade, incentivar as manifestações religiosas dentro das unidades prisionais. Tranquilo? Está desenhado aí no material de vocês também. Então, a atuação desse núcleo, gente, visa estabelecer parâmetros, né? Regular as atividades de assistência religiosa em todas as unidades prisionais de Minas Gerais. Esse núcleo, ele pode bolar aí um planejamento de cultos, ele pode desenvolver padrões que envolvam entidades externas, né? Calendário. Então, tudo vai ficar por conta desse NAR, beleza? Então, o NAR cria regras para toda assistência religiosa em todas as unidades. Beleza? O coordenador do NAR, pessoal, que é o nosso núcleo voltado aí para a parte religiosa, ele tem que ser formado em teologia e mais especialização em criminologia. Beleza? Então, o que a banca pode fazer com vocês, pessoal? Falar que qualquer um pode ser coordenador do NAR. Não, formado em teologia e especialização em criminologia. Criminologia que é aquela matéria que estuda o comportamento, a vítima, né, que cometeu um crime, né? O que levou aquela pessoa a cometer um crime. Basicamente isso. Então, um resumo ultra rápido aqui para vocês. Ela é subordinada à superintendência, a finalidade, espiritualidade e incentivo religioso, a atuação cria parâmetros e o coordenador tem que ser formado em duas áreas, teologia e especialização em criminologia, que estuda a vítima, o crime, né, em si e o delinquente, beleza? Dentro da criminologia nós temos a vitimologia e temos outras matérias aí. Mas é extrapolando o edital de vocês, né? Não tem isso daí, não. Tranquilo. Tipos de unidades prisionais. Isso daqui é muito importante. Por isso que eu deixei tudo colorido e com emoji, pessoal. Coloquei um por um, ó. Ceresp, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. Custodia temporária de presos que serão remanejados para outras unidades. Presídios, né, custodiam presos provisórios, podem abrigar condenados temporariamente até surgir vaga adequada.
temos o complexo penitenciário, pessoal, que custodia provisórios e condenados. Lembrem de complexo. Complexo é algo que tem mais de um, viu? Nós temos aqui o fechado e o semi-aberto dentro do complexo. Anotem aí para não esquecer. Em seguida, temos aqui as penitenciárias, destinadas aos presos condenados de regime fechado e semiaberto. O HCTP, Centro de Apoio Médico e Pericial. É lá, gente, que vai ter a custódia e o tratamento dos inimputáveis ou semi-imputáveis. E a realização, né, a avaliação daqueles presos com doença mental superveniente. O que significa? São doenças que começaram após o ingresso no sistema prisional. Superveniente, depois. Né? Lembrem aí das aulas de direito penal, onde nós temos aí pré-existente, concomitante e superveniente. Beleza? Depois. E realizam exames gerais de tratamento ambulatorial. Casa de albergados, gente, eu já vi questões disso daqui, simplesmente trocando, falando que a casa de custódia é responsável por cuidar de detentos de regime fechado e semiaberto. Tem ou não tem, gente? Trocando isso daqui, ó, mudando de um para o outro. Então, olhem com cuidado, intimidade com o material de vocês. Viu, gente? E outro bizu que eu passo aqui, não é porque eu fiz, não, mas não divulga material, não, pessoal. Entendeu? Aqui a gente é colega, né? Todo mundo está disputando, mas se você compartilha o material e seu colega passa e você fica, é uma vaga menos. Então, muito cuidado com o material de vocês, aonde vão imprimir, porque isso daí pode tirar uma vaga sua. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Eu tinha um professor que me falava isso e hoje eu compartilho com vocês, e é a verdade. Quando sai a lista com os nomes lá, ó, por causa tem vaga limitada, vocês ficam para fora. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Então, parágrafos, gente. Nós temos aqui ó, as unidades e o que cada uma fazem. Faz, né? No nosso caso, a unidade do inciso 5º, nós temos aqui a parte relacionada aos centros de apoio médico. Nós temos aqui no segundo, né? Um por um. Olhem com cuidado daí. Página 14. Depois dão uma voltada aqui, viu? Seguindo. Infraestrutura e delimitação da área territorial. O drive dos nossos arquivos estão disponíveis no link, na descrição do grupo da mentoria, viu? O que compõe a estrutura e o perímetro das unidades prisionais? Vamos lá, gente, isso daqui é importantíssimo. Nós temos áreas internas restritas, perímetros de segurança, áreas externas, muralhas, passadiço, guarita, alambrado, entre outros, viu? Eu vou passar um por um aqui. Isso daqui cai com frequência, viu? Então, nós temos a área interna, né? Relacionada à área administrativa, onde os presos podem acessar apenas com autorização para serviços de manutenção. Né? Por exemplo, pintura, elétrica, esse tipo de coisa, né? E é os prédios administrativos mais a portaria. Então, eles podem ir lá? Podem, com a autorização e para executar serviço. E o terreno interno, cercado por muro e alambrados. Viu, pessoal? Isso define a nossa área interna. Agora, nós temos a área interna restrita, que é aquela área de custódia e convivência dos presos. Somente segurança acessa livremente. Pergunto para vocês, o agente que fica lá na portaria, ele pode acessar outros setores? Não. Falei com vocês, cada um na sua respectiva alas, na sua respectiva função. Viu? Então, muito cuidado com essas pegadinhas. Outros pontos, pessoal, perímetro de segurança, né? Temos aqui o acesso apenas a servidores conforme a função.
Eu mostrando isso daqui para vocês, ó, cada um no seu quadrado. Cuidado que a banca pode brincar, viu? Área externa, área do muro até o limite total do terreno, viu? Muralha, senhores, a parte da área interna, circunda pavilhões, alas dos presos, possui guaritas e passadiços. Lembram que eu desenhei para vocês aqui, ó. Aqui nós temos as nossas guaritas, né? E temos os passadiços. O que é passadiço, pessoal? São como se fossem pontes que vão ligar as nossas guaritas e vocês vão andar por aqui, ó. Vocês vão andar por cima para poder avaliar, analisar, né? Fazer as rondas de vocês daqui a um tempo. Então, cuidado. Guarita, portanto, estrutura coberta localizada em pontos estratégicos. Abrigo para agentes que fazem vigilância interna e externa. Alambrado, pessoal, cerca de arame. Parte da área interna circunda prédios administrativos e pavilhões do semiaberto e aberto. Beleza? Estrutura e delimitação da área territorial das unidades prisionais. Nós temos aqui o que compõe a estrutura e o perímetro das unidades. Isso daqui, senhores, para quem está com sono, se eu fosse vocês, tomava um café, porque isso daqui é importante. Eu já vi muitas questões tentando confundir, trocando entre portaria com sala de revista, com sala de censura, então tem que tomar cuidado. O primeiro aqui, ó, cancela ou portal. Isso daqui, gente, é um obstáculo com acesso direto à rua. Então, imaginem realmente o portão da casa de vocês. Ele tem um acesso à rua. Local onde veículos e pessoas são identificados antes de entrar. Então, vocês vão imaginar um portão grande aqui e uma gretinha aqui, onde vocês vão se identificar. Ah, Rafaela, agente de polícia penal. Aí o cara vai liberar o seu acesso aqui, beleza? Portaria, acesso à área interna. Então, é outra coisa. O que a banca pode fazer, gente? Trocar. Traz portaria para cá e traz portão para cá. Então, a portaria é o acesso à área interna, local de identificação, revista e vistoria de pessoas e veículos. Tudo bem? Sala de revista, senhor. Sabia que existe uma sala de revista? A área da portaria usada para revista corporal de visitantes, funcionários e pertences. Beleza? Então, é uma sala reservada, focada só para esse procedimento. Viu? Sala de censura, gente. Cai muito trocando aqui sobre sala de revista com sala de censura. Cai muito isso daqui, viu, gente? Então, como é que funciona? Basicamente, vocês vão ter que analisar e gravar cada uma dessas, pelo menos essa parte introdutória. Porque isso daí, sala de censura e sala de revista, acaba caindo com muita frequência, beleza? Com muita frequência. Seguindo aqui, gente, vou seguindo aqui para vocês. Intendência, pessoal, intendência é outra salinha. É guarda de armas, munições e EPIs. Olha que interessante, pessoal. A banca vem cobrar, colocando aqui, ó, um desses três textos. Imagina a questão. Um desses três textos e coloca a opção lá, portaria. B, sala de revista. C, sala de censura, intendência. Como que você vai resolver isso se você não revisar? Não tem como. Então, vamos lá. Intendência, guarda de armas, munições e EPIs. Controle e manutenção do material bélico e equipamentos. Viu? E equipamentos, por exemplo, HT, detectores e entre outros. Beleza?
Então, eu sugiro que vocês anotem e revisem o artigo 92 com mais frequência. O 92 com mais frequência, porque a banca vai usar um desses termos para elaborar uma questão. Parlatórios. Parlatórios, senhores, é aquele local reservado onde o detento conversará com o seu advogado. É aquele do filme que tem um vidro transparente. Vocês lembram disso, pessoal? No filme você tem um vidro e um telefone. Quem já viu aí? É claro que na vida real não é assim, né, gente? Muitas vezes, infelizmente, devido à falta de estrutura, não no nosso estado, mas em alguns outros, se você tiver a sala, já é um avanço. Então, o parlatório, ele tem a função de ter esse acesso à conversa com o seu defensor, né, de forma individual, beleza? Parlatórios, lembra desse termo aí, anota isso aí, viu? Sala de monitoramento, lembram aí da segurança patrimonial, é uma sala onde existe uma observação das câmeras de segurança, né? Que alguns de vocês trabalharão aí daqui a um tempo, beleza? E não dorme lá não, viu, gente? É importantíssimo esse serviço de monitoramento. Pavilhão, ala e galeria. Sinônimos, né, gente? Área de custódia e convivência dos presos, beleza? Pavilhão, ala e galeria. Pátio, área de atividades recreativas, local de visitas sociais, viu? E nós veremos isso daqui a pouco, sobre a visita íntima, quem pode ter visita íntima, quem pode ter visita social, se menores de 18 anos podem adentrar para fazer visita ou se não pode. Menor de 18 anos pode fazer visita íntima, gente? Parece uma pergunta boba, mas isso vai estar no regulamento e normas, viu? Isso estará no regulamento. Vocês vão ver algumas exceções, algumas coisas aí, beleza? Isso a gente vai abordar daqui a pouco. Olha que questão boa se a banca traz, hein? Cela íntima, exclusiva para visitas íntimas. Desenhei até um coraçãozinho, um fogo aqui, ó, gente. Que interessante. Pois é, tá aí no regulamento, nas normas de procedimento, hein? Que vida boa desse pessoal, hein, gente? Seguindo. Organização das unidades prisionais, artigo 93, estrutura organizacional conforme o decreto 46.647. As unidades prisionais possuem 4 diretorias principais e mais um órgão complementar, beleza? Essa diretoria geral compete à diretoria adjunta, assessoria de inteligência, o Conselho Disciplinar, a CTC e a coordenação do IFAMPEM. Vamos com calma nisso daqui, gente? Para não confundir, olha que importante. Dentro da nossa organização profissional, eu tenho uma diretoria geral. Pensem aí numa hierarquia. Eu tenho uma diretoria geral, o diretor da empresa, beleza? Dentro dessa diretoria, eu tenho algumas outras diretorias e conselhos. Eu tenho a diretoria adjunta, ou seja, meu braço direito, né? A adjunta é o meu braço direito. Eu tenho assessoria de inteligência, que é a pessoa que vai estar ali fazendo essa comunicação assertiva entre esse patamar mais alto aí de gestão. Eu tenho um conselho disciplinar, que é composto por alguns membros. Quem que é o cara que coordena o conselho disciplinar, gente? Quem assistiu a aula aí lembra. Quem é o presidente do conselho? Ele é o diretor, beleza? E ele pode delegar essa função para outra pessoa. A gente vai ver isso daí. Enfim, esse conselho disciplinar que vai conseguir alcançar aí
eficiência, né, nas punições, beleza? Tem que ser imparcial, é claro, né, para poder punir alguém. E a comissão técnica de classificação, uma comissão importantíssima que está lá na LEP, que está nas nossas normas de procedimento e aqui no nosso regulamento e procedimento. Beleza? E, por último, a coordenação do INFOPEM, que é o Sistema Nacional de Informações Prisionais. Em segundo momento, eu tenho a nossa diretoria administrativa, que é aquela, gente, que está ali focada na organização estrutural, focada no transporte, na manutenção, perdão, gente, almoxarifado, financeiras, recursos humanos. É essa diretoria que vai cuidar dessa parte burocrática. Então, no primeiro, eu tenho aqui uma diretoria geral, focada em resolver naquilo que é mais operacional, e eu tenho uma outra que é focada no serviço administrativo. Por isso que eu coloquei até os emojis aqui para vocês, ó, para facilitar. Beleza? Para complementar as minhas 4 diretorias, eu tenho a de atendimento ao preso e a diretoria de segurança. Né? Essa diretoria de atendimento ao preso, ela é voltada ao tratamento penal, à assistência e ressocialização. Ela tem esse núcleo jurídico, núcleo de saúde psicossocial, núcleo de ensino profissional e núcleo de trabalho e produção. Além disso, para finalizar aqui, ó, nós temos a diretoria de segurança, que é o núcleo de segurança interno e externo. Beleza? E complementando aqui, como órgãos adicionais, o Conselho Disciplinar e a Comissão Técnica de Classificação. Beleza, pessoal? É muita coisa, por isso que nós temos as aulas separadas, viu? E vão anotando aí, gente. Não precisa nem anotar tudo, mas vai anotando os artigos que eu for comentando aí, que talvez ajuda vocês aí depois, na revisão, viu? Então, conselho disciplinar, ponto crucial, ponto-chave da aula de agora, viu? Que é o quê? É o responsável por processar e julgar as faltas disciplinares cometidas por presos, aplicando as sanções administrativas previstas em norma. Ele processa faltas disciplinares, julga as condutas, aplica sanções quando necessário. Beleza? Esse conselho disciplinar, senhores, ele é presidido por alguém. Quem é, gente? É o diretor-geral e ele tem algumas responsabilidades, dentre as quais organizar e estruturar o conselho e designar os membros suplentes da comissão disciplinar, do conselho disciplinar, beleza? Além disso, além desse presidente na figura do diretor-geral, eu tenho o secretário, a defesa que pode ser ou por meio da Defensoria Pública ou por meio dos advogados constituídos, beleza? Então, basicamente, eu vou ter o diretor como presidente, eu tenho o secretário, a defesa que pode ser ou por meio da Defensoria ou por advogado constituído, tem os membros votantes, que serão quantos, pessoal? Obrigatoriamente 3, e entre eles eu tenho 2 técnicos, um de uma diretoria e outro de outra, beleza? Então, eu deixei aqui, né, de fácil entendimento aqui, ó, que a composição mínima de votantes será sempre quanto, pessoal? 3 membros votantes. E o presidente não vota, viu? O presidente não vota. Recomenda-se a alternância dos votantes a cada 6 meses. Anotem que isso daqui é importante, artigo 99, viu? Além disso, gente, eu tenho alguns pontos que vão ao encontro disso daqui que eu estou falando.
impeditivos. Eu posso ter um membro da minha família para votar em um ato disciplinar, pessoal? Um primo? Não posso. Eu posso ter alguém que eu já tive atrito lá dentro, por exemplo, o presidiário discutiu com o servidor, e aí eu vou colocar esse servidor para julgar, para analisar a conduta daquele cara. Não faz sentido. Eu perco a minha imparcialidade. Então, são impedidos os servidores que, para classificar essas faltas, quem faz o enquadramento da infração não pode julgar. Ou seja, eu estou andando lá e eu vi que Joãozinho cometeu infração. Eu posso ser membro para julgar aquilo como certo ou errado? Não. Está falando aí, ó, quem faz o enquadramento da infração não pode julgar. Outro caso, servidor que presenciou os fatos. Testemunha não pode julgar também, viu? Tá andando os dois juntos. Um presenciou, anotou. O outro só viu de longe. Também não pode, viu, gente? Servidor com relação pessoal com preso ou envolvido. Por exemplo, Daniela está lá. E ela tem, nesse exemplo, viu? Um parente que está lá, né, custodiado, está preso lá. Ela pode fazer parte desse conselho? Não, viu? Não pode. Ou desavença, desafeto e entre outros. Beleza? Está desenhado aqui para vocês, viu? Tá desenhado. Seguindo, artigo 101 do REMP. Deixei uma observação aqui sobre reuniões ordinárias, mas não é nada com recorrência de prova, viu? Mas está aí para vocês. Vamos seguindo aqui. Pessoal, esse 103 já é um pouco mais importante, né? Aonde a falta deve ser apurada? Gente, em resumo, a falta disciplinar, ela será apurada aonde ocorreu. Significa dizer que, preferencialmente, na própria unidade prisional. Isso é regra. Mas tudo na vida, como eu falo, tem exceção, né? Então, a regra apura no local. E caso esse preso seja transferido com urgência, não se reinicia, apenas segue de onde parou. Beleza? Então, o procedimento disciplinar, independente se o preso será transferido em caráter de urgência ou não, ele não se reinicia. Beleza? Isso, sugiro que vocês anotem. Artigo 103. Para facilitar mais a vida daqueles que estão um pouco aí com dúvidas sobre o REMP, deixei um quadro, beleza? No material. Parágrafo único. O procedimento disciplinar não pode ser interrompido em hipótese alguma. Olha o tamanho dessa observação que eu deixei aí, gente. Em hipótese alguma, envio da documentação à unidade de origem em até 5 dias após a transferência para enviar toda a documentação da apuração e o prazo fatal, portanto, 5 dias. Beleza? Anotem aí, até 5 dias para mandar a documentação. Viu? Seguindo, para quem não tem o material de REMP, LEP, informática, português, me manda mensagem aí, que está tudo bisurado, viu, gente? Resumo matador, portanto, para ninguém esquecer, sobre falta apuração de procedimento disciplinar. Olha o resumo aqui, gente. Apura onde? Digita aí. Em regra, apura no local da falta. Transferiu, continua na outra unidade. Nunca interrompe o procedimento disciplinar e a unidade tem até 5 dias para mandar a documentação. Beleza? Artigo 104. Comissão técnica de classificação.
Isso daí é importante, gente? O que vocês acham? Muito, né? Então, aqui no nosso artigo 104, ele fala sobre a nossa comissão técnica de classificação. Agora, olha que bonitinho isso daqui no material que eu vou apresentar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. A nossa LEP, lá no início dela, também fala sobre a CTC. Não fala, pessoal? Aqui, ó. O que eu estou querendo dizer? Se dentro da tríade da legislação especial eu tenho dois documentos importantes frisando isso daqui, vocês acham que deve ou não estudar? Eu estudaria. Então, tem até aqui ó, a missão, o objetivo, viu? O programa individualizador que ela tende a criar, o PIP, é um programa individualizador da pena, tudo bonitinho, esclarecido aí, viu? Sobre a quantidade de membros dentro dessa CTC e aí por diante. Voltando aqui para o nosso documento, aqui ela está dentro do artigo 104, onde ela deixa claro que quem vai ser o diretor, quem preside, será o diretor-geral da unidade prisional. E ele é o presidente natural da CTC. Viu, gente? E ele pode acabar delegando essa função, caso ele queira, a algumas pessoas. Entre elas, o diretor adjunto, que é o braço direito dele, né? E o diretor de atendimento ao preso. Beleza? Então, deixei mais um quadro esquematizado aqui para vocês. Beleza. Artigo 107, pessoal. Competências da CTC. Inclui-se aqui a classificação do preso, elaborar o PIR. Está vendo aparecendo aqui de novo, gente? Além de atuar diretamente na individualização da execução penal e na reinserção social, né? Que são atribuições aí naturais, né? Quando eu estou me referindo aí à CTC, à assistência técnica, assistência de classificação, assistência social, visando aí o quê, gente? Efetivar a ressocialização, colocar o cara de novo em sociedade, viu? Então, ele tende a fazer essa classificação inicial por meio do quê? Na hora da admissão, observando o histórico daquela pessoa, fazendo entrevistas com os familiares, né, com atendimentos técnicos de saúde, psicológica, serviço social, segurança jurídica, no sentido de documentos, né? Isso tudo são, portanto, atribuições da classificação, na parte das atribuições da CTC, envolvendo a classificação inicial. Depois, nós temos a classificação criminológica, que visa garantir uma execução individualizada. Eu preciso ter um plano individualizador para aquele apenado. Eu não posso dar a mesma pena, o mesmo tratamento para todo mundo. Isso está claro lá na LEP, viu? Então, essa classificação criminológica vai conseguir, por meio do histórico daquela pessoa, do grupo familiar, se ela tem ou não uma profissão, isso tudo vai conseguir dar um norte. Se daqui tantos anos, na hora que ele estiver saindo daquele sistema, ele vai conseguir ou não ser ressocializado, viu? Então, antecedentes, personalidades, para orientar a individualização da execução penal. Foi o que eu falei para vocês. Ela visa garantir esse tratamento individual conforme as particularidades de cada apenado. Beleza? Diligências e informações. Realizar entrevistas e requisitar dados a órgãos públicos e privados, a fim de fazer diligências externas para
identificar traços de personalidade, sim, por meio de visitas, né, de entrevistas, avaliando o comportamento dele ali na sociedade, eu consigo puxar muita coisa. Então, essas diligências e informações ficam na atribuição da nossa CTC. Não esqueçam disso, beleza? Por fim, pessoal, eu tenho aqui também como atribuição realmente a elaboração do PIR, que se dará em quantos dias, pessoal? 40? 20? Não, em até 30 dias, prorrogáveis por mais 30 após a admissão. Beleza? Anotem que isso daí vocês vão ver em questão, viu? 30 mais 30. Beleza, seguindo. Então, fica também na atribuição da CTC a construção desse planejamento, desse programa, por meio de situação jurídica, conduta, saúde, escolaridade, foi tudo que eu falei para vocês, está aqui, viu? A gente está lendo aqui agora. Critérios externos e internos aí que podem contribuir para a efetivação dessa ressocialização na hora que ele estiver saindo do presídio. Beleza? A execução e acompanhamento. Então, além de tudo isso, ela acompanha, ela elabora e acompanha durante o cumprimento da pena. Então, além de criar esse programa, ela vai, no decorrer dos anos, avaliando. Será que esse programa, criado há tantos anos, ele está em conformidade com a situação atual daquele apenado? Será que ele pode ou deve ser modificado a fim de atender alguma característica nova dele? Alguma deficiência que surgiu? Isso tudo fica sob comando aí da CTC. Show! Pareceres sobre atividades, né? Além de tudo isso, orientar, indicar e emitir parecer sobre a inserção ou retirada do preso dessas atividades, programas de aperfeiçoamento, avaliação de evolução, né? Dentro ali daquele sistema, encaminhando essa avaliação positiva ou negativa às autoridades competentes, relatório para egressos, uma vez desligados desse sistema prisional, a CTC emite um relatório, né, desligamento encaminhando ao programa de inclusão social de egressos. Então, ele sai desse sistema e entra num outro programa envolvendo os egressos. Egressos são aqueles que estão ali sob monitoramento, mas já não 100% dentro do sistema prisional, né? Nós vimos isso lá na aula de LEP, nas primeiras aulas. Beleza. Então, ela faz essa articulação com a rede de assistência, favorecendo e participando aí para a reintegração social do apenado. Por fim, né, relatório conclusivo para desligamento e a elaboração do PIR dos presos condenados que serão desligados, né, por motivo de término de pena, livramento condicional, entre outros. Beleza? Seguindo aqui, gente, tá dando para entender? Dá um joinha aí, se tiver, gente. Pode seguir? Show, vou seguindo aqui, então. Então, vamos lá. Núcleo de Recursos Humanos, artigo 132. Eu pesquisando, né, estudando para poder compilar esse material de vocês, eu vi muito cursinho que não abordou esse artigo 132. Mas eu não sei, minha orelha coçou que isso daqui eu falei, eu vou colocar. É melhor deixar na apostila do que a banca fugir a linha aí e vocês não ter acesso, né? Então, livramento de pessoal, levantamento de pessoal, admissão, políticas de gestão de pessoas, né? Controle de férias, atualização de bancos de dados, entre outras coisas, fica sob responsabilidade do Núcleo de Recursos Humanos, o NRH. Beleza? Deixei só a observação aí para você. Artigo 152, da Diretoria de Atendimento aos Presos, o DAP, viu?
responsável pela coordenação das áreas técnicas e pelo processo de ressocialização dos presos, viu, gente? Cuidado com isso daqui. Atividades técnicas, executar e coordenar atividades jurídicas, educacionais, profissionalizantes, psicossociais e de saúde. Atividades laborativas mais a CTC. Então, em conjunto, essa diretoria de atendimento ao preso, em conjunto com a CTC, ela vai montar essa estratégia aí de coordenar atividades jurídicas, educacionais e profissionalizantes, viu? Show. Organiza o trabalho prisional em coordenação com a CTC. Gestão de áreas de assistência, monitora e integra as ações nas áreas, busca parcerias educacionais, parcerias com entidades aí de trabalho, setores agropecuários, integração com demais diretorias, presidir a CTC quando designado. Então, em conjunto, pessoal, eu tenho o trabalho da Diretoria de Atendimento ao Preso, a DAP, em conjunto com a CTC. E quando delegado, essa diretoria, a DAP, ela preside a CTC, beleza? Garantindo imparcialidade, coerência e uniformidade nas avaliações técnicas, beleza? Acolhimento ao preso, receber os presos com a diretoria de segurança, viu? Então, essa DAP, a nossa diretoria de atendimento ao preso, ela recebe os presos em conjunto com a diretoria de segurança, beleza? Diretoria de atendimento ao preso também, né, na gestão do PIR. Então, a CTC, ela elabora aquele PIR, né, pessoal? E a nossa diretoria de atendimento ao preso, ela faz essa gestão, ela acompanha a elaboração. Quem elabora, pessoal? CTC, viu? Então, ela acompanha essa elaboração, ela monitora a evolução em conjunto com a CTC, ela reavalia, né? Ah, aquele Joãozinho, ele não está mais em tal situação, então, ela vai fazer esse parecer, né? Ela valida as agendas técnicas e garante que o PIR e a classificação para todos os presos. Então, existe um tempo. E eu falei para você, em quanto tempo deve ser feito esse PIR, pessoal? Digita aí. Em quantos dias? Alguém está lembrando? 30 dias. 30 dias. Está aqui, ó. Elaboração do PIR em até 30 dias prorrogáveis após a admissão. Beleza? Anotem aí. Então, o que ela vai fazer? Ah, não deu 30 dias? O que está acontecendo, CTC? Você não está conseguindo elaborar o PIR de fulano. Então, ela garante que esse PIR e a classificação para todos os presos. Beleza? Classificação criminológica para todos os presos. Reuniões com setores subordinados. Ela também tem essa integração geral sobre o PIR, igual eu falei, né? Trabalho em conjunto, atendimento ao preso, orienta os presos que disputam atendimento, dispensam atendimento, explicar a importância, até porque, pessoal, muitos atendimentos são facultativos ao preso aceitar ou não. Então, essa DAP, essa diretoria, ela vai tentar fazer com que aquele preso aceite, né? Explicando a importância do atendimento técnico para essa ressocialização que ele terá aí em diante, beleza? A banca pode cobrar isso daí de vocês. Quem é o responsável por tentar essa autorização hein, junto aos presidiários, beleza? Desligamento do preso, ela analisa e garante a documentação e pertences sejam entregues. Né, pessoal? Até porque quando ele chega, ele deixa os pertences. Quando ele sai, ele precisa, muitas das vezes, de um documento válido. Né? Imagina, o cara que ficou preso 20 anos,
Como é que ele vai mexer com documentação depois que ele sai de tantos anos, né, pessoal, preso? Então, ele precisa de uma assistência robusta para conseguir efetivar isso daí, viu? Depois nós temos o SIGPRI, que é um sistema, né? Digitalizar documentos, inserir no SIGPRI e alimentar diariamente conforme regras da SAIGV. Beleza? Além disso, essa DAP, ela também faz as escalas férias dos servidores, documentos para transferência e plano de emergência, que eu comentei para vocês, que vocês participarão, terão desse lá na frente. O plano de emergência, por exemplo, lá na PM, quando eu tinha o curso de formação, eu já comentei isso daqui para vocês. Quando eu estava lá, eu fiquei responsável por criar o plano de emergência, que é um documento, um fluxo, que vai ter o nome, o número, o endereço de todos os alunos soldados. E aí, no caso de emergência, a gente tem um plano efetivo, rápido, para conseguir atuar no que precisar. No caso de vocês aí também vai ser parecido, vocês vão ter um plano de emergência. Então, aqui dentro do nosso regulamento e normas, quem que é o responsável por isso? O DAP, né? Que ele cria o plano de emergência, cumprir as atribuições previstas nesse plano. Beleza? Então, artigo 158, função principal do NTP, que é um núcleo de trabalho e produção. Cuidado com isso daqui. Ele tende ao quê? Ele cuida do controle das ferramentas, gerencia a produção dos recursos, estimula e coordena o trabalho dos presos da melhor forma possível, além de dar esse apoio aqui, ó, na questão das oficinas da unidade, beleza? O núcleo de trabalho e produção. Tranquilo. Em seguida, nós temos os objetivos do NTP, que é ampliar e humanizar o sistema prisional. Isso daqui é muito importante, gente. Artigo 159. Ele tende ao quê? Ampliar e humanizar o sistema prisional. Foco em um sistema mais digno e eficiente. Inclusão social através do trabalho. O trabalho funciona como ponte para a reintegração social e fortalecimento à cidadania. Olha que tópico legal para vocês levarem aí para a redação. Grave isso daqui, isso pode te ajudar muito, gente. Independente do tema, por exemplo, no simulado 7, que eu mandei essa madrugada para vocês, o núcleo da redação foi sobre, se eu não estiver enganado, mulheres, né, no sistema prisional, envolvendo aí grupo vulnerável, até porque as mulheres são um grupo vulnerável dentro do sistema prisional. Olha que interessante você abordar aí, por exemplo, o NTP, né? Para redução da reincidência dessas mulheres, né? Sobre o trabalho como fortalecimento para a cidadania. Imagina o tanto de ponto que vocês vão ganhar lá dia 25. A bagagem, o examinador vai olhar e vai falar, nossa, a Daniele, ela realmente estudou o regulamento, ela está sabendo. A Graziele, a Alciné, o Jobert, então, é isso aí, viu, gente? Vamos lá. Então, esse NTP visa garantir essa redução da reincidência. O trabalho afasta os fatores que favorecem o retorno ao crime. Extrapolando o edital de vocês e complementando o que eu estou falando, isso a gente estuda muito na matéria de criminologia, a prevenção terciária do crime, onde nós tentamos, né, por meio da assistência social, né, de um apoio para a ressocialização, para evitar que essa pessoa volte para o sistema, né, por meio de emprego, escolas, entre outros. Mas olha que bagagem legal, até comentei para vocês na última aula, pesquisem lá, ó, sobre teoria de Lebren-Apostolz, ou teoria do etiquetamento, que fala exatamente
sobre essa marca que o sistema prisional deixa na pessoa. Olha que assunto legal para você abordar lá na sua redação. Depois, quem ficou na dúvida, me pede lá no PV que eu mando um link sobre um artigo sobre isso daí que vai ajudar vocês. Mas tem tudo a ver, pessoal, com isso daqui, ó. Tem tudo a ver com isso daqui. Beleza? É uma bagagem que vocês vão ter aí para a redação de vocês. Seguindo, a composição desse núcleo, gente, é formada por meio de um gerente de trabalho e produção e um assistente executivo, né, de defesa social ou auxiliar administrativo. Então, basicamente, eu tenho aqui o meu núcleo de trabalho e produção por meio de 2 agentes, né? Um gerente e um assistente executivo de defesa social. Beleza? Seguindo. Artigo 247 e 248. E finalizando esse daqui, gente, eu vou parar 10 minutinhos para vocês beberem uma água, ir no banheiro e a gente voltar aqui e passar mais umas 1h30 de aula, beleza? Regras para os agentes de guarda externa. Anotem que isso daí é importante, pessoal. Cuidado com isso daí, viu? Portaria. Obrigação dos agentes escalados usar colete balístico e portar individualmente a arma de porte, né? Ou arma longa. Né? Com um dos agentes deverá portar arma longa para reforçar a segurança do setor. Um dos agentes deverá usar arma longa para reforçar a segurança do setor. 2. Deve-se avaliar a logística e estrutura física da unidade. Então, os agentes da guarda interna na portaria não poderão usar arma de fogo. Digitem aí. Os agentes, pessoal, que estão dentro, não usarão arma de fogo. Anotem, por favor. Beleza? São designados para recepção e revista, pessoal. Recepção e revista. Então, olha o quadrinho, para ninguém esquecer, artigo 248. Os equipamentos disponibilizados aos agentes das portarias, eles terão à sua disposição lá o rádio e a lanterna, algemas e tonfas, colete balístico e detector de metal, luvas e máscaras e armas de porte e armas longas portáteis. Está vendo a importância daquele decreto federal 11.615 que está lá na legislação especial de vocês? Que inclusive vocês têm aula e têm material didático, porque tem tudo a ver com o tipo de armamento que vocês vão usar. Se é uma arma institucional, né? Se é um atirador, se é um agente, isso aí vocês têm que ter em mente, viu? Então, a dica de prova aqui, o bizu máximo. Segurança externa. Usa-se colete balístico e portam arma de fogo. Segurança interna, colete e não usa arma. Beleza, pessoal? Vou parar aqui, ó, 15h33. 15h44, a gente está de volta aí com mais 1h30 de aula. Beleza? Então, um abraço. Até daqui a pouquinho, viu?